Então, fica à vontade. Aleluia. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Reclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Até aqui. Amém, queridos? Quero agradecer também a vida do pastor Elius, que está ali conosco, as pastoras, né, que nos acompanham. Queridos, quero ser breve, mas quero entregar e falar tudo aquilo que Deus gerou em nosso coração. Este texto da palavra de Deus, ele é muito conhecido. Quem conhece esse texto diz amém. Amém. Nós conhecemos muito bem esse texto. Mas como a igreja está fazendo aniversário, e nós da Igreja Novo Tempo nos sentimos também da Igreja Núclea, né, participante aqui junto com os irmãos, eu gostaria de fazer assim uma analogia, ou sei lá, uma reflexão da atual situação da igreja nos dias atuais. E qual o nosso comportamento diante da igreja? Como que nós deveremos agir diante desta igreja que nós vivemos nos dias de hoje, no cenário dos dias de hoje? É fato, queridos, que não precisamos ser muito espirituais para analisarmos o mundo espiritual que nós vivemos atualmente e sabermos que um tempo de aflição tem abatido sobre toda a terra. Pastor Rubens disse aqui das catástrofes, né? Teve essa catástrofe em um dia aqui na escola, em Suzano, mas também no outro dia, em um outro país, na Austrália, teve uma outra catástrofe com 49 mortos, pessoas que entraram em 2 mesquitas atirando e mataram 49 pessoas. Então, catástrofe que o homem está, a atuação do homem por falta de amor, por falta de Deus, está promovendo no mundo. E fora as catástrofes naturais. Então, nós vivemos um tempo de aflição, ou seja, Jesus, eu creio que estamos vivendo o início de uma tribulação. E a tendência, queridos, é que isto se aumente ao longo do tempo, porque a verdade é que a terra, no modo geral, o povo da terra, tem abandonado a cada vez mais a Deus,
se distanciado da palavra do Senhor e das suas verdades. E isto, claro, vai fazer com que situações adversas Deus vai permitir para tentar abrir os olhos das pessoas e para que as pessoas se acheguem a Deus. Mas em Apocalipse tem um texto que diz assim, que diante de toda aquela aflição, o povo ainda não se arrependeu dos seus pecados. Então, este texto aqui é interessante, que fala assim, ele inicia dizendo assim, no ano do rei Uzias. E para nós entendermos bem o que eu quero passar para os irmãos nessa manhã, é interessante nós sabermos que lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, fala do rei Uzias. O rei Uzias, ele iniciou o seu reinado aos 16 anos de idade. E a palavra de Deus fala assim, que ele praticou o que era reto, que era justo diante de Deus, que era bom. E ele então, queridos, ele começou a promover no reino, em Israel, algo interessante. Nada do que o rei Uzias estava fazendo, havia acontecido antes. Ele começou a usar a tecnologia, e fazer invenções de armas de guerra, para agricultura. Então, ele começou a fazer invenções, irrigação no deserto, e as coisas começaram a dar certo. Tudo que ele fazia dava certo, Deus abençoava. E nesse reinado, quando ele fala assim, que ele começou a reinar, e fez o que era reto, porque ele se apropriou da palavra de Deus. E Zacarias, que era um homem de Deus, começou a aconselhar, apesar de ele ser jovem, e ele começou a buscar a Deus, a invocar a Deus, a orar, a buscar a direção de Deus. E aí ele começou a conquistar, queridos, começou a conquistar cidades, e ele começou a conquistar muitos bens e tal, e se tornou um homem poderoso, rico. Só que a palavra de Deus fala que no final da sua vida, ele se ensoberbeceu o seu coração, e ele entrou no templo do Senhor e tomou um incensário para oferecer incenso a Deus, algo que não era ele designado. Porém, ele estava com o seu coração endurecido, e ele resistiu os sacerdotes que o confrontou, porque era uma função sacerdotal, era uma função do sacerdote, apesar dele ser rei. Então, era algo do sacerdote. São parênteses aqui, queridos. Tem coisas que é a função do sacerdote, não é do empresário que dá um bom dízimo, não é da pessoa que ela tem uma boa condição, não é de alguém que tem uma sabedoria intelectual ou faculdades e tal, formação acima do sacerdote. Tem coisas, queridos, que Deus designou para o sacerdote. E se alguém quiser passar por cima da autoridade que Deus designou ao sacerdote, aí é perigoso ele estar em situação de castigo da parte de Deus. E aí ele entrou e ele resistiu. Só que aí, ao resistir, teve lepra. Ele foi tomado de uma lepra. Então, foi tomado dessa lepra, e quando ele foi tomado dessa lepra, os sacerdotes logo então tomaram ele, e ele mesmo foi convencido de sair de dentro do templo, e a partir daí ele começou a viver em um lugar, em uma casa separada do reino, uma casa à parte, e ali ele ficou naquela casa à parte até que ele morresse. Um homem que durante 52 anos ele esteve como rei em Israel, morre nessas condições. Então, eu quero assim, fazer uma aplicação para a igreja, acerca deste rei Uzias.
sabemos que a igreja, queridos, do Senhor, ela nasceu de uma reforma, com autoridade, começou a buscar a Deus, e começou a fazer a aplicação da fé para ganhar vidas, para gerar vidas, para que o reino de Deus se expandisse na terra. Só que, assim como Uzias, esta igreja, ao longo do tempo, começou a se apropriar da fé, se apropriar das condições espirituais, e começou a fazer uma aplicação para o seu benefício próprio. Uzias começou a fazer a aplicação da sua autoridade que ele tinha como rei, e começou a usufruir dessa autoridade para benefício próprio. Ele foi o que enriqueceu na história. O reino foi o que enriqueceu. Mas só quando nós olhamos, eu gostaria até de ler um trechinho aqui com os irmãos, para os irmãos terem um entendimento melhor. Quando nós olhamos para Isaías no capítulo 1, nós vemos que aquela aplicação de tecnologia, aquela busca que ele tinha em Deus, aquela aplicação da fé no que ele fazia, era exatamente para o benefício próprio, para usufruir para si próprio. E aí, só que, no modo geral, queridos, o povo não se beneficiava daquilo. O povo começou a se corromper. Olhem aqui, quando nós olhamos para o capítulo 1, por exemplo, 1 de Isaías, ele diz assim, o 2, versículo 2, diz assim: ouvi os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento do meu povo e não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltando para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. Agora, deixa eu passar aqui para o versículo 9. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Queridos, nós vemos a situação e a condição do povo dentro daquele contexto de um reino próspero, uma situação de miséria, e uma situação não só de miséria financeira, mas uma situação de miséria espiritual. O boi conhece o seu dono, mas o povo não conhece ao Senhor mais. Voltaram atrás, estão doentes, estão enfermos, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Então, queridos, eu não estou aqui e nem quero aqui falar mal da igreja, os irmãos me entendam em nome de Jesus. Não estamos aqui para criticar, mas os irmãos vão entender no final. Queridos, nós vivemos então dentro de um contexto de uma igreja, e eu quero comparar Isaías ou Uzias com essa igreja. Uma igreja que usou sim da autoridade, iniciou-se fazendo o que era reto, invocando a Deus e a sua palavra, e andando nos seus caminhos.
Só que ao longo do caminho, para buscar resultados mais fácil, começou a aplicar a sua inteligência em invenções, em coisas, queridos, que traziam um mecanismo que trazem resultados. Aleluia! Mecanismo que fazem com que a igreja se beneficie de uma forma mais rápida. Porque qual é a finalidade da igreja? A finalidade da igreja é exatamente expandir o reino de Deus na terra. Só que dentro dessa expansão do reino de Deus na terra, existem os Ias que se apropriaram da fé para exatamente promoverem essa expansão, usando de alguns artifícios na igreja. Aleluia! Para que esses artifícios pudessem então trazer mais pessoas, congregar mais pessoas. E aí nós vemos então surgiu no meio da igreja, algumas coisas, queridos, que é interessante nós compararmos aqui. Que é interessante, né? Porque surgiu no meio da igreja, por exemplo, invenções. E aí logo surge, por exemplo, o mecanismo para despertar o interesse das pessoas para estar dentro da igreja. E qual é o mal do ser humano? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, sabedor alguns dias de uma situação, de o que é que exatamente as pessoas querem, eles começaram a aplicar. Campanha da prosperidade. Campanha da prosperidade, a fogueira santa. E esses mecanismos, queridos, que eu poderia citar alguns aqui, né? Que trazem resultados, trazem muito resultado. Aleluia, Deus. Mas qual é o fim desse mecanismo? Campanha da prosperidade, teologia da prosperidade, é o sal grosso, é a fogueira santa, é o lenço ungido, é o lenço que se vende. Olha, queridos, tem um pregador aí no rádio que ele vende a bênção pedindo dinheiro para comprar cadeira de roda. Pedindo dinheiro para comprar cadeira de roda. Olha, você faz um depósito de tanto para uma cadeira de roda e você vai ser abençoado. Então, são mecanismos usados, queridos. Mecanismos usados. Tanto as invenções, quanto a copiar coisas lá de fora. E nós somos muito tentados a isso, e senão nós já somos um pouco que contaminados com alguma situação como essa. Que são coisas assim, tem coisas que você vê que são absurdas, né? Tem uma igreja aí que tem a unção da cusparada, já viu, pastor? Não? Está na internet. O camarada vem e ele dá uma cuspada em cima do cara. Diz que é o cuspe, a saliva. Meu irmão. Pode pesquisar. A unção da cusparada. A oração de Manassés. Quem já viu a oração de Manassés? Rapaz, nós estamos desinformados com isso. A oração de Manassés é o seguinte: você vem, você é um viciado, e eu vou fazer uma oração para você, você vai esquecer que você é um viciado. Essa é a mais nova que tem por aí, a oração de Manassés. Todos os dias tem invenções, todos os dias promove-se coisas novas. Qual é a finalidade
recursos, agregar pessoas. Fora as coisas que nós acabamos copiando. Por exemplo, o copo de água. Você sabia que o copo d'água é uma cópia que se copiou do Espiritismo? Depois você procura lá, se informar com um teólogo bem informado. É cópia, querido. Foi pegado lá do Espiritismo. Estava dando certo lá, pegou os pastores pentecostais, opa, vamos aplicar aqui. Copiamos o que? Trazemos, ressuscitamos, trazemos de volta o judaísmo, os símbolos do judaísmo, e colocamos porque está dando certo, o negócio está bom, está dando resultado. Queridos, copiamos as festas religiosas do mundo. A festa isso, a festa aquilo, é festa junina, é festa country, é festa não sei o que, a festa do mundo, é balada, é isso e aquilo. Mas por que isso? Não, que é para chamar a atenção dos jovens. O que chama a atenção do mundo, queridos, é o poder de Deus sobre a nossa vida. E qual é o resultado de tudo isso? Nós nos vangloriamos, porque somos 1/5 de brasileiros que somos crentes. A grande liderança da igreja ostenta os resultados diante do mundo. A grande liderança, pessoas que estão e se promovem diante de situações, de resultados. Mas qual é a condição do povo? Nós vivemos hoje uma condição, queridos, que 40% da população carcerária ou é desviado ou é filho de crente. Olha a condição que nós vivemos, a pornografia, o adultério, o divórcio, tanto quanto na igreja é como no mundo. A pornografia, o adultério, as drogas e tantas outras coisas têm alcançado os nossos púlpitos, os púlpitos infestados de maçônico, pregando a palavra. Qual é o resultado de tudo isso? Promover situações, mecanismos para dar resultado, querido. Nisso, nem sempre todas as coisas que dão resultado, Deus está aprovando. Às vezes as coisas estão dando resultado, mas Deus está desaprovando lá do céu. Deus santo, aleluia. Grande ao Senhor. Nós vivemos situações assim. Então tudo isso são estratégias que a igreja tem adotado para produzir resultados. E de alguma forma temos que admitir que tem alcançado os seus objetivos. Mas nem tudo que dá resultado está agradando a Deus. Nem tudo que dá resultado está agradando ao Senhor. Não tem gerado arrependimento. Ao contrário, assim como Uzias se orgulhou e teve a arrogância de fazer o que Deus tinha proibido, assim também vivemos essas situações. Lideranças arrogantes por causa dos seus resultados. Lideranças arrogantes que não tem mais temor, queridos, não tem arrependimento. Pessoas que não medem, não tem nenhum tipo não mede consequências para explorar o povo, para arrancar dinheiro do povo, para se promover. Fazem torturas psicológicas
aterroriza muitas vezes. Quem foi Isaías? Isaías é aquele remanescente de capítulo 1, versículo 9 que nós temos. Ah, se o Senhor não tivesse preservado, alguns de nós já se teria sido uma Sodoma, uma Gomorra. Isaías foi um jovem profeta de 18 a 20 anos, mais ou menos, que nasceu nesse contexto, que tinha sangue real, vivia nos palácios e desfrutava de todo o resultado que o rei Osias proporcionou ao palácio. Só que ele, por sua vez, olhando aquela situação, não se conformou. Foi um inconformado. E ele então, queridos, se levanta, Deus o levanta dentro desse contexto. Nós, como igreja, queridos, não devemos nos conformar com a atual situação espiritual do povo de Deus. Não podemos nos conformar com migalhas e coisinhas pequenas que nós temos alcançado por talvez estar ainda não tão introduzido no caminho. E aí Isaías se levanta e começa a denunciar o pecado. E começa a denunciar a situação que se vivia. E começa a viver aquela situação. E eu quero assim também fazer uma comparação, queridos, de Isaías nesse contexto. Isaías, ele representa as igrejas, os púlpitos, os altares, os pastores, a liderança que não está conformada com todo esse resultado que está produzindo a igreja no Brasil. Deus tem conservado remanescentes, pessoas sérias, que se levantam para pregar a verdade. A verdade é essa e essa. Sem medo de ter consequência, sem medo de perder um ou outro, porque sempre vai ter aqueles com comichão nos seus ouvidos nos tempos finais, que não vão querer ouvir a verdade. E a esses cabe os falsos profetas que estão por aí em todo lugar, pregando-se o que as pessoas querem ouvir. E aí pode ir mesmo, querido, porque aqueles que pregam a verdade não têm interesse de segurar nenhum tipo de pessoa que está nessa condição, não, queridos, porque o nosso propósito, o propósito de Deus para a igreja do Senhor, Ele tem reservado um remanescente com a verdade na boca, para anunciar a verdade, para que congrega esse povo de pessoas que querem a verdade, para entrar no reino de Deus. Aleluia. Agora, é interessante que Isaías, ele vai ao templo e lá no templo, eu acredito, porque Osias tinha morrido, ele vivia uma situação, vamos dizer assim, de conflito, ele sempre foi protegido pelo rei, ele sempre comia na mesa do rei, e agora não tinha mais rei, e se levantava na Síria um movimento de conquista. Os assírios estavam se levantando na época, investindo nas nações, destruindo tudo, conquistando. E ele agora naquela situação, um jovem, 20 anos, que queria se promover talvez.
ele vai para o templo. E ali no templo, queridos, eu acredito que naquele dia ele se curvou de uma forma diferente. Aleluia! O seu coração quebrantado diante de Deus. E aquele dia ele teve uma experiência muito grande. Porque dentro dos seus conflitos e situações que ele vivia, ele viu o trono de Deus. E Deus reinando soberanamente. Então, nós como igreja remanescente, talvez o Senhor quer me colocar como remanescente, porque apesar de sermos muitas vezes iludidos com alguns mecanismos que estão por aí, para produzir resultados, mas o Senhor, às vezes nós vamos lá, mas o Senhor fala, opa, está errado aí, nós temos que ter a humildade de voltar. Não, está errado. Vamos voltar aqui, vamos voltar à verdade da palavra de Deus, aos princípios daquilo que o Senhor. Mas ainda assim, queridos, nós ainda vivemos situações em que precisamos sim entrar no templo, entrar no lugar santo do Senhor e buscar experiência nova com Deus. Isaías foi um desses que entrou no templo buscando experiência nova com Deus, porque ele estava num conflito muito grande. E então o texto começa dizendo assim: o ano em que morreu o rei Uzias. E é muito importante, queridos, nós como igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor, de vez em quando fazermos uma reflexão e buscarmos em Deus a direção correta. Porque o Uzias que vive por aí, que é forte, ele também vive em nós de alguma forma, vive dentro do nosso coração, porque nós, como liderança, como igreja, queremos ver resultados, queremos produzir resultados. Mas, queridos, a primeira coisa que nós devemos fazer sempre nessa reflexão é fazer morrer o Uzias que está em nós. Fazer morrer a arrogância, a prepotência, fazer morrer dentro de nós as coisas que estão por aí, que contamina, a religião que nos contamina e tantas outras coisas. Mas isso é certo, aquilo é certo. Não, querido, o certo é a palavra de Deus, o certo é Jesus Cristo, aleluia. Nós temos que tirar Isaías do governo da nossa vida, aleluia. Porque Uzias, ele estava no governo, mas a partir daquele momento, queridos, que ele resistiu os sacerdotes, a partir do momento que você começar a resistir à palavra de Deus e fazer aplicação na sua vida, fazer aplicação na vida dos que você lidera, de uma forma, querido, de um mecanismo que não está aprovado por Deus, você está sendo governado por Uzias. E aí, quando somos governados por Uzias e resistimos à palavra de Deus, nós nos tornamos leprosos. E a lepra contamina. Então, de vez em quando nós temos que, queridos, entrar no lugar santo e fazer morrer o rei Uzias. Rei Uzias, mas eu não tenho ainda, eu estou tão... Porque às vezes a gente está tão, queridos, contaminado por Uzias, tão assim, sabe, cheio de Uzias, tantos resultados que a gente vê por aí, e aí a gente fica naquele conflito. Mas mesmo assim, querido, se você ainda não conseguiu matar Uzias, você deve tirar ele, colocar ele à parte da sua vida, e você dizer assim: não, Jesus, quem vai governar aqui não é Uzias, é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E lá à parte, querido, você não deve alimentá-lo, você não deve fazer nada com ele, porque ele vai morrer naturalmente, aleluia. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor.
Quando Uzias morre, o Senhor se manifesta em Isaías. O Senhor se manifesta. Quando deixamos o Senhor Jesus governar na nossa vida, a sua palavra, nós vamos ter experiências profundas com Deus. E aí, queridos, essa experiência, Deus se manifestou no templo, na casa dele. É importante, nós estamos vivendo dias hoje que há tantas pessoas que estão desigrejados. Conversei com uma pessoa esses dias que estava parada. Não, mas eu estou orando em casa. Eu todos os dias leio a Bíblia em casa. Isso para mim. Falei, meu irmão, mas você é um membro do corpo, querido. E qualquer membro que você apartar do corpo, ele vai morrer, não tem como. Por quê? Porque ele não vai receber o sangue do coração, aleluia. Eu disse para ele, volta, você está enganado. Você não pode sobreviver fora do corpo, não pode ter experiência com Deus fora do corpo. Não deixeis de congregar como é costume de muitos, Paulo diz. E foi no templo, foi no lugar onde ele teve esse encontro com o Senhor, essa experiência com Deus. E quando ele teve essa experiência com Deus, queridos, logo aconteceu algumas coisas com ele. E olhando para o relógio, estava correndo mais do que deveria, mas tudo bem. Logo ele teve algumas coisas, queridos, que ele descobriu. E uma das primeiras coisas foi o seguinte: apesar de o trono na terra estar vazio, apesar de o mundo de Israel está vivendo uma situação deplorável, apesar de se levantarem nas fronteiras os assírios que vão vir para assolar, o Senhor está nos céus e reina soberanamente, aleluia. Ele ainda reina, Ele é Senhor, aleluia. Ele ainda reina. Apesar de vivermos todas as situações e caos e população carcerária de crente e filhos de crente, e apesar de nós vermos os altares e púlpitos por aí infestados de situações e de pessoas que sem temor, sem vida nenhuma para oferecer, apesar de tudo isso, o Senhor reina soberanamente, aleluia, e Ele quer nos trazer experiência nova para a sua igreja, para o seu remanescente, aleluia. Para ser remanescente da terra, da verdade, da justiça, aleluia. Então ele viu o rei. A outra coisa que ele reconhece é a santidade. Santo, santo, santo. Uns diziam um querubim, o querubim é tocha de fogo, uma tocha de fogo. Olhava para outra tocha de fogo e mostrava: Ele é santo, aleluia. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Quando tem uma experiência mais profunda com Deus e nos aproximamos de Deus, reconhecemos a santidade do Senhor. Não tem como, queridos. Não tem como você se aproximar de Deus, ter um encontro com Deus verdadeiro e você ficar do jeito que você está, e você não tem como, querido. Que você vai estudar sobre a santidade de Deus, aí você vê que a santidade de Deus é muito mais além daquilo que você sabe e conhece. E nós estamos vivendo uma geração, queridos, que, sei lá, fica assim, meio assim, sabe? Porque são às vezes louvores espiritual que trocam o Senhor por você, que trocam o Senhor por cara, que não sei o quê, e que é uma coisa, sabe, que me parece
atrevimento diante de Deus, nós somos atrevidos para nos aproximar de Deus, do que santidade diante do Senhor. A igreja, a sensualidade, as chocarrices, as redes sociais, querido. A pessoa posta lá uma roupa toda sensual e põe um versículo bíblico embaixo. É forte, Deus. Pessoa, sabe, queridos, que a prostituição e tantas outras coisas que permeiam no nosso meio. Jesus é santo, queridos. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E sem santidade ninguém verá a Deus. Você sabe o que é santo, nós sabemos o que é santo. Ser santo, querido, é ser separado do mundo, é ser apartado desse mundo podre que nós vivemos e de todo o modismo que permeia aí, queridos. Nós devemos nos guardar como noiva santa, imaculada, para o seu noivo que é Jesus Cristo. Aleluia. E reconhece a santidade de Deus. E a santidade de Deus produz arrependimento. Diz assim: ai de mim, homem de impuros lábios. Logo nós associamos isso com palavrão, mas eu gostaria de associar com a nossa língua. A língua que faz fofoca, a língua que mata outras pessoas com conversa. Ai de mim, a língua que o mal da língua. E ele não só era ele, queridos, que estava naquele contexto. Ele falou assim: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O arrependimento entrou no seu coração. Ele começou a enxergar para ele mesmo, porque nós somos muito craque em olhar para as pessoas e enxergar o defeito das pessoas. É uma coisa natural do ser humano, olhar onde que está errado. Não, fulano está errado, pastor está errado, olha que deu o louvor lá, está errado, isso está errado, daqui está errado. Não, queridos, o Senhor nos chama, aleluia, o Deus Santo, o Deus Poderoso, nos chama para um arrependimento, para olhar para dentro de nós, para dentro de nós. É interessante o texto de Lucas, no capítulo 13, versículo 1 a 5. 13, de 1 a 5, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue de Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aleluia, meu! De alguma forma, queridos, quando nós encontramos e temos essa experiência com Deus, como igreja, e nós reconhecemos a santidade de Deus, e quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos ver que nós estamos tão contaminados com Uzias,
que aí nós temos que chegar diante de Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Toca em mim, Senhor, perdoa-me. Perdoa a mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, e eu habito no meio de uma congregação de impuros lábios também. Arrependimento, queridos, olhar para dentro de si e reconhecer diante de um Deus santo que somos pecadores, sim, e necessitamos da sua misericórdia para que nós possamos sobreviver e ir em frente. Aleluia, Deus. Vou encerrar. Diante disso, Isaías, depois desta experiência, ele ouve, ele consegue ouvir, ele consegue ouvir a Deus. E a conversa de Deus era o seguinte: a quem nós vamos enviar? Sabe, queridos, às vezes a gente ouve a Deus falando, vai nos dar isso, aquilo, outro, né? Mas às vezes, será que é a voz de Deus? O que é o propósito de Deus? Qual é o propósito? Qual é o propósito da igreja na terra? Ele consegue ouvir a Deus. E quando nós conseguimos ouvir a Deus, nós vamos compreender e entender qual é o propósito de Deus para a igreja na terra. E o propósito sempre foi o mesmo, desde o começo, crescer e o resultado por aí. Muito resultado. Mas como é que está as pessoas que vão atrás do resultado? Agora, o Senhor tem separado os dias, tem muitos os dias por aí, muitos os dias, um estandarte da verdade levantado, eu não solto, aleluia, vou em frente, até Jesus voltar, aleluia. Uma coisa que eu tenho falado, Senhor, não me deixa que o estandarte, minha mão se afrouxe, para que o estandarte da verdade, aleluia, coloca a verdade nos meus lábios, e eu vou profetizar, e eu vou falar, e juntamente, queridos, com muitos ainda que tem por aí, nós vamos em frente em nome de Jesus. Vai ter resultado? Não sei, sempre tem alguns do aprisco do Senhor, mas geralmente, na maioria das pessoas, não vai ter resultado, porque as pessoas cada vez vai se corromper mais, e a palavra de Deus que vão atrás de falsos profetas, falsos líderes, isso aí vai estar acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Aleluia, Deus. Mas cabe a nós, igreja pentecostal novo tempo, igreja núclea, homens e mulheres que o Senhor levantou para profetizar. Vamos em frente, porque ainda tem bastante tempo até o cativeiro, aleluia, e nós vamos aí em frente até o Senhor Jesus voltar, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia, oh aleluia. Sabe, meu irmão, como é bom a gente poder estar inserido na verdade e ouvir a Deus, poder ouvir ao Senhor, porque nós ouvindo a Deus, nós podemos tomar decisões corretas. Eu gostaria que você orasse nesse momento, curvasse sua cabeça, aleluia, pudesse orar a Deus, falar para o Senhor, Senhor, eu tenho minhas falhas, minhas fraquezas, minhas limitações, mas eu estou aqui na tua casa, no templo,
E se há em mim, se algum Osias vermelho insiste em viver em mim, no meu coração, eu quero neste momento tirar ele do governo da minha vida. Eu quero que o Senhor Jesus, através da sua palavra, me governe. Porque nós temos que limpar os dias, para nós termos experiência com Deus. O Senhor Jesus disse assim: ninguém põe vinho novo em odre velho. Ninguém põe um remendo novo em uma roupa velha, porque se rompe. Vinho novo se põe em odre novo. Aleluia. Sim. Ele quer nós vazios de nós mesmos. Ele quer nós vazios de nós mesmos. Para que Ele possa vir com o Teu Espírito Santo nos encher. Aleluias. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo. Você está diante de um Deus Santo. Oh Deus, aleluia, Pai. Diante do Senhor, meu Deus, nesta manhã, nós, Senhor amado, nos colocamos aqui neste lugar. Ó Deus, agradecido, meu Pai, por esta data, Senhor, de aniversário da Tua igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó Deus querido, pelos Osias que o Senhor tem levantado pelos Isaías que o Senhor tem levantado neste lugar, Pai. Senhor, Osias muitas vezes quer viver em nós, Senhor. Mas nós, Senhor amado, tiramos ele do governo neste momento. Pai, muito obrigado pelos Isaías que não estão conformados, Senhor, com tanta tecnologia, com tanta invenção, meu Deus, para que o Evangelho produza resultado, meu Pai. Senhor amado, a Tua verdade, assim como sempre foi, não produziu grandes resultados, meu Deus querido. Mas, Senhor amado, o resultado que ela produziu é resultado de vida eterna, é resultado de céu. Oh Deus, obrigado, meu Deus, aleluia. Senhor, lhe firma, Senhor amado, nas mãos de cada vida aqui presente, meu Deus, de cada irmão, de cada irmã aqui presente, Pai. Oh Deus, a bandeira do Evangelho, a bandeira da verdade, que nós possamos, Senhor amado, seguir a passos firmes, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, anunciando a verdade. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos, a igreja núclea. Ó Deus da graça, que eles venham continuar vivendo o amor, que eles venham continuar vivendo a misericórdia, que eles venham continuar vivendo esta comunhão contigo, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, muito obrigado pela nossa união, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Oh, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro, já agradecido, em nome de Jesus.